Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O nosso desafio 2021, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, livro por livro, abordando os principais fatos, trazendo um conteúdo de uma forma prática, bem aplicativa, uma forma clara para que você entenda o enredo da história. Voltando a lembrar que o maior desafio das pessoas acaba sendo entender a conexão do Antigo Testamento, né? Então, o meu objetivo é trazer para você algum conhecimento que você possa desmistificar toda essa questão, dúvida, a forma como se encaixa a história cronologicamente, seus personagens, tá bom? Antes de mais nada, eu desejo que Deus te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste sobre sua vida, sua casa, sua família, tudo aquilo que te diz respeito. Seja abençoado ao entrar e ao sair, que o Senhor te guarde para todos sempre, te livre de todo mal. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Nós chegamos ao livro de Reis. O livro de Reis, na Bíblia, né, nós temos o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Ele vai se dar, o livro de Reis, ele se dá em dois momentos, tá? Dois momentos. O primeiro momento é que nós estamos falando, né, do Reino Unido de Israel, que durou 120 anos, tá? 120 anos. Primeiro rei foi Saul, né? Saul reina 40 anos. Saul era da tribo de Benjamim, tá? Ele era de Benjamim. Ele reinou por 40 anos e morreu aos 62 anos de idade. O Saul, ele tem um arquétipo, ele nos apresenta um arquétipo. No vídeo anterior de Samuel, segundo Samuel, eu falei um pouquinho sobre arquétipo. Se você não assistiu, é muito interessante você assistir para você pegar a ideia, o conceito. Agora eu vou começar, agora a gente começa a apresentar os personagens e fazer uma leitura deles, tá? O Saul, ele tem um arquétipo. O arquétipo do Saul é o vilão. O que são arquétipos? Arquétipos são as ideias primordiais que existem no ser humano desde as suas origens, né? Então, os arquétipos, essas ideias vão passando de tempo em tempo e à medida que vão passando, vão se agregando a símbolos e representações. O Jung, que foi um psicoterapeuta e um psiquiatra, ele fala sobre a questão dos arquétipos, arquétipo coletivo, do inconsciente coletivo, do individual, e ele diz que nós, seres humanos, nós temos essa ideia do arquétipo em nós. Então eu dei uma esclarecida no vídeo anterior, que é o segundo livro de Samuel, e agora o segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis, eu vou falar um pouquinho mais. O Saul representa o vilão. Se você observe que em toda a literatura, quando você lê um livro, aquele livro te prende, os personagens estão ali, há todo um enredo, há uma história. Sempre vão existir os arquétipos inseridos na história, senão ela fica sem graça. O Saul aqui, ele entrou na história e se passou como vilão. E qual que é o papel do vilão? Ou o que é o arquétipo do vilão? O vilão é aquele cara mau. O vilão é aquele que usa suas energias e o seu tempo e fica arquitetando planos para destruir o seu inimigo, né? Ou o seu opositor, ou o seu alvo. Então o Saul, ele acaba elegendo como inimigo o opositor Davi, e nós vimos
no primeiro livro de Samuel, como que Saul acaba gastando suas energias justamente para tentar destruir Davi, ok? Então, Saul entra como vilão. Depois, nós vimos o Davi, né, que ele é de Judá, ele reina 40 anos, Davi vai reinar 40 anos em Israel também, sendo que ele reina 7 anos e 6 meses em Hebrom e depois 33 anos em Jerusalém, quando ele estabeleceu o reino lá, né? O império lá, o governo, tá? Então era da tribo de Judá, né? Judá, esquisito aqui. E o Davi também reina 40 anos, e o Davi vai morrer aos 70 anos de idade. Então ele morre aos 70 anos de idade. Davi, ele traz alguns arquétipos, por isso que a gente se identifica muito com Davi. Quando você vai ler sobre Davi, quando se prega sobre o rei Davi, quando vai se falar ou comentar, citar, Davi foi quem? O homem segundo o coração de Deus. Então, um homem segundo o coração de Deus, o cara é especial, o cara, ele tem algumas benesses. Davi também, alguns arquétipos acompanham Davi. Primeiro, ele é o pastor de ovelha, né? Então, ele é aquele profissional que se empenha, né, como pastor, ele se empenha muito bem para defender seu rebanho de ursos e leões, como ele mesmo disse, que foi uma batalha no particular para ele defender seus rebanhos. A vitória pública ela é precedida da vitória particular, ok? Davi também, ele é o guerreiro, né? Davi é o guerreiro. Nos fascina ver Davi como ele toma uma decisão quando Golias estava já 40 dias pela manhã e à tarde desafiando o povo de Israel. Então Davi chega lá e vai, com a sua simplicidade, mas com a sua eficiência, acaba derrubando e matando Golias e cortando a cabeça. Davi é o rei, né? Um outro arquétipo, o rei, né? Quando as pessoas olhavam para o rei e buscavam pelas suas expectativas que o rei se comportasse como rei. Então Davi é o rei. Então é o rei amado, o rei segundo o coração de Deus. Davi também é o herói, né? O herói, o arquétipo do herói, aquele que está vivendo uma vida comum, de repente ele tem um desafio, ele tem que tomar uma decisão, aí ele passando o portal, por assim dizer, ele vai encontrar um mentor, vai conhecer suas armas, o seu inimigo, vai se preparar, ele vai enfrentar batalhas, de repente ele é surpreendido e vencido temporariamente por uma fraqueza, tipo o super-homem, a sua criptonita. Então todo herói tem a sua criptonita, né, o seu ponto fraco, aí ele se recompõe e depois ele vai voltar com a vitória. Então Davi tem esse arquétipo, todas as literaturas e a Bíblia tem esses arquétipos, porque por ter esses arquétipos é que nos fascina, que nos prende na leitura. Davi é o artista, né? Artista, toca, é um músico, um musicista muito bem, ele toca, usa musicoterapia para acalmar Saul quando estava com seus ataques. Davi, ele também é artista quando ele tem que simular uma loucura junto ao rei Aques, para ele se safar do rei Aques, né? Então Davi é esse personagem. Davi é o adorador, né? Adorador. O arquétipo do adorador, aquela pessoa que vai e se entrega à adoração a Deus. E Davi que instituiu turnos para cantar, né? Para Deus. Então Davi tem esse arquétipo. E também em Davi nós encontramos o arquétipo da sombra, né? Que segundo Jung nós temos no nosso inconsciente, todos nós, o arquétipo da sombra. Falei isso no vídeo anterior, segundo o livro de Samuel, bem mais explicado lá.
Ok? Então, nós temos aqui 2 reis, e agora vamos ver o terceiro, que foi Salomão. Salomão, quem foi esse rei, né? Esse rei também que nos fascina muito. Qual que é o mistério que tem e que envolve Salomão? Salomão, ele é o terceiro rei da monarquia israelita. Ele é da tribo de Judá também, descendente de seu pai. Ele vai reinar por 40 anos também e vai morrer aos 59 anos de idade. Então, Salomão é esse rei que também nos fascina. Salomão é muito citado nos dias atuais por causa da sua sabedoria, e nós vamos aprender um pouquinho mais no segundo livro de Reis, no primeiro livro de Reis, aliás, que é o nosso substrato, nosso conteúdo, e nós vamos saber um pouquinho mais de Salomão, tá? Qual que é o arquétipo que Salomão traz? A própria sabedoria, né? Sabedoria. Salomão traz a sabedoria e traz a sua sombra também. Salomão tem sua sombra, e nós vamos ver quais foram, né? Salomão, o primeiro livro de Reis, ele vai tratar do seguinte: Davi está velho, já começando o livro de Reis agora, Davi está velho, há uma luta pela sucessão do trono, Adonias está querendo demais essa sucessão, Joabe pega um sacerdote, se encarrega de juntar um grupo de pessoas para ganhar a força e vai se autoproclamar rei, Davi ainda em vida. Então era uma guerra. Não pense que por serem os personagens bíblicos eles eram todos santinhos, tinham asas, só faltavam voar, nada disso. Eles tinham suas mazelas, suas lutas internas, seus arquétipos, suas sombras, e às vezes uma sombra que era bem tenebrosa, coisas escuras mesmo. Bom, logo no começo do livro, acaba que Adonias tenta essa auto-entronização e se organiza rapidamente. Natã fala com Batseba e lembra Davi de uma promessa que havia feito, que Salomão seria o sucessor. Davi está muito velho, é curioso você observar isso. Davi está muito velho e buscaram no reino uma moça, uma jovem donzela muito bonita, para esquentar o rei Davi na cama, para ele não dormir sozinho. Então Davi dormia aconchegado nos braços dessa moça, que o nome dela é Abisag. Essa moça também acaba sendo fruto de uma intriga entre Adonias e Salomão. Davi está para morrer, ele chama Salomão, né? Nesse enredo que Adonias está lutando pela sucessão, Davi chama Salomão, cumprindo sua promessa para Batseba, que eu acredito que era um tipo de uma moeda de troca, tipo de uma compensação pelo que Davi fez na vida de Batseba, né? Que eu falei no segundo livro de Samuel. Então Davi chama Salomão e ele dá um conselho, ele fala para Salomão, coragem e seja homem, né? Coragem e seja homem. Salomão, nessa altura do campeonato, ele tem em torno de 19 anos de idade. 19 anos Salomão tem quando Davi chama. Por quê? Ele morre aos 59, ele reinou 40, então você já faz a conta. Então ele tem uns 19 anos, Davi fala para ele, guarda os preceitos do Senhor, né? E você vai tomar cuidado com Joabe, você vai usar de misericórdia com Barzilai. Joabe era muito traiçoeiro, era um general de Davi, e Davi não confiava em Joabe. Joabe assassinou Abner e Amasa, né? Ele não se importava muito em tomar o poder, ele queria o poder e não se importava em
fazer o que fosse preciso para tomar o poder, para se manter no poder. Sim, era Joabe. Então, Davi dá uma recomendação: você toma cuidado com Joabe, com Simei, né? E também o sacerdote Abiatar. Né? Então, Salomão tem que fazer um expurgo logo no início do seu reinado. Então, quando ele começou a resolver isso, aí está no livro, muito interessante a forma que ele lidou com eles. Você leia, é importante você ler. Estou passando esse conteúdo para você, mas eu quero que esse conteúdo seja um facilitador da sua leitura e compreensão do Antigo Testamento. Eu não quero que ele seja um substituto da sua leitura, muito pelo contrário, eu estou aqui para te ajudar a compreensão da sua leitura, de uma forma mais acessível possível. Então, Salomão vai fazer um expurgo logo no início. Adonias, ele dá uma pisada na bola feia. Por quê? Quando o reino foi confirmado para Salomão, Adonias ficou meio sem jeito, meio sem graça. Falou, poxa, o que eu tentei não deu certo. Aí, Adonias chega para Batseba e fala, Batseba, pede para Salomão me dar Abisag como esposa. Nessa altura do campeonato, Salomão já tinha uma queda por Abisag. Salomão é um menino de 19 anos. Abisag é muito bonita. Ele é o próximo rei. Então, nas suas visitas ao rei, lógico que Adonias também, nas visitas ao rei, via Abisag. E Salomão também via Abisag. Então, Abisag é o troféu. Abisag é aquela mulher que esquentou o rei Davi, porém diz a Bíblia que Davi não a possuiu, né? Não teve relações com ela. Então Abisag acaba sendo aquele ícone, né, do sucessor. Então Adonias pede para Batseba pedir Abisag por esposa. Isso seria um selo de autenticação da autoridade e da preferência do reinado para Adonias. E a Abisag, a Batseba nem percebeu isso, mas Salomão já percebeu e já tomou a providência, mandou executar Adonias. Olha só que enredo que está ali por trás, né? Então, você não pensa que eram todos santos, todos anjos. Então, Salomão faz isso, expurga e acaba limpando os seus problemas, os desafetos que tiveram, né, os desafetos de Davi, que iam acabar passando nos dias de Salomão. Salomão precisa resolver, e resolveu de uma forma muito sábia e inteligente. Aí Salomão vai casar com a filha de Faraó. Salomão casa com a filha de Faraó para fazer alianças de paz, porque Salomão entendeu que guerra gasta muito, manutenção de guerra é dispendiosa, então é melhor ter a paz sai mais barato, né? Então Salomão vai casar com a filha de Faraó. Salomão, ele vai pedir sabedoria a Deus. Quando ele pede sabedoria, aí é que entra o arquétipo. O Salomão, a gente se liga nele, é atraído a ele por causa da sabedoria, o arquétipo da sabedoria que ele traz nele. Então, a sabedoria, o arquétipo da sabedoria, nos antigos, conheciam como velho sábio, o arquétipo do velho sábio, né? Ou seja, simboliza o conhecimento sobre os mistérios da vida. E Salomão, quando escreveram sobre Salomão, quando redigiram sobre Salomão, tiveram o cuidado de colocar esse arquétipo muito bem incutido, muito bem escrito, elaborado o texto, para que ele nos prendesse, e assim o é. Então, a ideia do velho sábio é o inconsciente que conhece, o nosso inconsciente conhece esse arquétipo, se liga a ele, porque Salomão foi muito sábio, tá?
Porém, Salomão não tinha toda a sabedoria. Ele foi um homem muito sábio, mas não foi o único sábio, tá? Porque o arquétipo do velho sábio, nosso inconsciente coletivo, ele não consegue colocar toda a sabedoria em um só homem, tá? Em uma só pessoa. Às vezes, algumas pessoas, até que são judeus, né, rabinos, eles falam de Salomão assim como uma coisa extra mega power blaster, tá? Mas ele foi sábio, mas ele não foi o homem mais sábio do mundo, tá? Porque toda a sabedoria do inconsciente coletivo não consegue residir apenas em uma pessoa, tá? Então ele foi muito sábio, tá? Mas não foi o único sábio, tá bom? Existiram outros sábios, sempre existirão outros sábios. Essa que fique bem claro. Então Salomão, ele nos prende por esse aspecto da sabedoria. E o que nós podemos falar mais sobre a sabedoria? A sabedoria, já que eu vou falar sobre a sombra de Salomão, mas a sabedoria, ela também tem um aspecto negativo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para a gente continuar. Um aspecto negativo da sabedoria é o seguinte: o aspecto negativo da sabedoria é que tem um aspecto positivo, que é conhecer todos os mistérios da vida, né? Mas tem um aspecto negativo. O que é o aspecto negativo da sabedoria? É a verborragia e o falso saber. Falso saber. A verborragia e o falso saber, elas vão se manifestar assim. Vem o falso saber através da rigidez. O que é essa rigidez? A rigidez de muitos líderes religiosos. Às vezes, alguns líderes religiosos, eles são muito rígidos com seus ouvintes, com seus fiéis, e essa rigidez é passado como sabedoria, mas não tem nada a ver, é o falso saber. O cara que não sabe dar resposta, ele fala, é mistério. E aí vai falar assim, você tem que fazer assim, é isso, senão você vai para o inferno, você vai se apartar de Deus, Deus vai te amaldiçoar. Então essa rigidez, o falso saber, é usado por muitos líderes religiosos, sejam eles de quaisquer religião, ok? Então, essa é a ideia negativa. E a verborragia, o que é a verborragia? A verborragia, o aspecto negativo da sabedoria, são os políticos que acabam capturando seus ansiosos seguidores que se deixam levar por um discurso. E o que é uma verborragia? É o uso excessivo de palavras para expressar algo sem importância ou sem conteúdo. Então, às vezes, um líder político, ele usa aquelas palavras incompreensíveis, é magnânimo, ilustre, e eles vão colocando aquelas palavras que você, para entender elas, você vai ter que entrar e buscar num dicionário online e montar, ouça, escreva essas palavras, depois vai no dicionário, você vai ver que o cara usa 10 palavras e não quer dizer nada, sem conteúdo. E às vezes vem com um discurso mais enfático, né? Os políticos usam o aspecto negativo da sabedoria, vem com um discurso mais enfático, mais ferrenho, temos que lutar,
por nosso Estado democrático de direito e tal. Então, esse é o aspecto negativo da sabedoria. O nosso velho sábio, e nós, o nosso subconsciente, nosso inconsciente, aliás, ele gosta de ouvir pessoas que sabem falar. Nós gostamos, em uma certa parte, o ser humano, ele busca ansiosamente seguir alguém que venha com um discurso, que venha com uma fala, tá? E às vezes essa pessoa apela a esse discurso tanto pela razão como pela emoção, mas ele não está fazendo nada mais, nada menos do que buscar seguidores ansiosos, tá? E aí a pessoa acaba defendendo essa pessoa com unhas e dentes, vamos dizer assim. Então, às vezes, o nosso velho sábio confunde discurso com sabedoria, e sabedoria não tem nada a ver com um discurso vazio, ok? Tudo bem? Então, vamos agora, já pegamos um pouquinho do arquétipo do Salomão, né, do que significa, vamos agora pegar e ver algumas coisas mais particulares. Salomão construiu o templo. O templo de Salomão foi construído, né? Porque Davi manifestou o desejo de construir uma casa. Nessa altura do campeonato, o tabernáculo já está ali montado, a Arca da Aliança está ali, mas Salomão quer construir um templo. Salomão vai usar o network de Davi, que foi Hirão, né? O rei de Tiro, que era muito amigo de Davi, e o rei Hirão acaba financiando muito com ouro, prata, bronze, madeira, pedras preciosas. Ele vai fazer esse investimento, e Salomão vai construir o templo, tá? O templo. Agora pensa comigo, templo, né? Templo tem que ser suntuoso, tem que ser magnífico, Deus merece, tá? Deus merece. Só que com isso ele está o quê? Incentivando o turismo. Porque a notícia vai correr, vai ter um ritual ali, e vão falar, olha, tem coisa maravilhosa acontecendo no Templo de Salomão, lá acontece coisa, Deus vem e fala, e você sabe que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. A notícia vai correr e vai atrair pessoas para Jerusalém para visitar esse templo. Então, Salomão investiu no turismo. Salomão também investiu na indústria naval de Israel, que até então, nos dias de Saul e de Davi, Israel sempre teve uma locomoção terrestre. Agora, Salomão vai investir na locomoção marítima, tá? O templo de Salomão, ele tem muitos aspectos na sua construção, na sua arquitetura, ele tem muito, o seu estilo de construção, ele tem muito aspecto com os templos fenícios, porque os construtores do templo, os que vão estilizar o templo, não eram judeus, porque os judeus não têm essa cultura. Os judeus nunca teve essa cultura de arte, é um povo sem arte, ok? Tem essas coisas, os fenícios não. Então, se você pega uma foto de um templo fenício antigo, e se você colocar do lado do templo de Salomão, você vai ver características de colunas, você vai ter características do enfeite das colunas, as duas colunas de entrada principal para guardar o templo, isso aí foi muito usado nos templos fenícios, tá? Então, o templo de Salomão tem essa característica. Então, até no Brasil tem o templo de Salomão, que foi uma sacada para desenvolver turismo, né? Então, tem essa característica, não se espante não. Por mais que seja o adorno, lá o templo de Salomão, por mais que foi construído em Israel, lá em Jerusalém, o estilo, né, foi pagão, a estilização é pagã, tá? Então Salomão, ele investe também em impostos e pedágio.
Salomão, ele cobrou altos impostos do povo. Salomão, ele não tinha dó, não. Ele metia a taxa de alto pedágio mesmo. Quando passou o tempo que Salomão construiu as suas edificações, a casa dele, a casa de Deus e mais uma outra edificação lá, ele foi pagar Hirão. E ele deu 20 cidades para Hirão como pagamento. Hirão foi ver essas cidades. Então essas cidades eram como forma de pagamento. Quando Hirão chegou lá, ele falou assim: meu amigo, que cidades são essas? E chamou terra de Cabul. Cabul, que quer dizer não vale nada. Não valia nada a cidade. Salomão arrebentou com o network que Davi tinha feito, que tinha conquistado a amizade. Salomão pega essa amizade que Davi tinha, né, o respeito que Hirão tinha por Davi, Salomão acaba arrebentando com isso. Né? Então essa a sombra de Salomão está aí, ó. A sombra, o aspecto negativo que pouco se fala, pouco se comenta. O grande rei sábio que deu uma manota, que passou para trás Hirão, o rei de Tiro. Essa é a grande verdade. Então a sombra de Salomão está aí. Visita da rainha de Sabá, uma visita ilustre, uma rainha que viaja muitos quilômetros para ver Salomão, e ela apresentou enigmas e tal, e ela ficou indignada, enlouquecida, porque ela não conseguia travar Salomão nas questões. Salomão respondia suas perguntas. Salomão, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. A sombra de Salomão aí, problema de Salomão também, esse lado negativo, era a questão das esposas, das mulheres, né? Então Salomão tinha essa situação. O tempo vai passar, Salomão fez coisas grandes, fez coisas maravilhosas. Salomão nos prende porque ele foi um rei, terceiro rei de Israel, no período unido do reino de Israel, e vale a pena você ler primeiro livro de Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, tem alguns relatos dele, e chega um momento que Salomão vai, na sua velhice, ele vai cair. Aconteceu que Salomão começa a casar com essas mulheres eram de nações estrangeiras, lugares distintos. E o relato é que Salomão, no final da sua vida, ele acaba trazendo para a terra de Israel, edificando altares segundo a adoração dos deuses das suas esposas. Como Israel, como os israelitas são monoteístas, e isto gerou um dissabor para Salomão. E dizem que esse foi o problema da queda dele. Suas mulheres na velhice perverteu o coração e ele acaba adorando, né, prestando cultos ali. Salomão da velho, vem um profeta chamado Aías, e ele vai, por uma inspiração divina, com uma capa nova, pegar essa capa, cortar em 12 pedaços, e encontra Jeroboão, que era um servo de Salomão. Jeroboão era um jovem muito promissor, e ele foi colocado para cuidar dos que da casa de José faziam um trabalho forçado, que era uma obrigação dos israelitas em uma determinada época do ano fazer o serviço. Então Jeroboão cuidava dessa turma aí. E o Aías encontrou Jeroboão e pegou 10 pedaços daquela capa e entregou para Jeroboão e falou: você vai reinar sobre 10 tribos, e Salomão vai ficar, a casa de Davi vai ficar sobre 2 tribos. E a notícia correu, Salomão procurou matar Jeroboão. Jeroboão
Jeroboão tem que fugir para o Egito. Ele acaba fugindo para o Egito e ficando lá até que Salomão morreu. Salomão morre e um filho de Salomão vai subir o poder. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Roboão. Roboão, filho de Salomão, vai subir ao poder. Jeroboão é chamado do Egito. Jeroboão volta do Egito. Tá? Ele vem e fica essa disputa, Jeroboão, entre Roboão e Jeroboão. E aí vai dar um racha. Por quê? Quando Roboão, filho de Salomão, sobe ao poder, os sábios, os anciãos chegaram e falaram assim para Roboão. Tá no livro que você vai encontrar ali a partir do capítulo 11. Roboão, é o seguinte: o seu pai cobrou altas taxas de impostos. O seu pai jogou peso. Ele jogou pesado, comprou. Alivia esses encargos. Alivia essas questões, essas percentuais aí. E o Roboão falou, tá bom, vou embora, depois a gente se fala. E o Roboão vai consultar um grupo de jovens que era amigo dele, e os seus amigos vão falar assim, ó, fala para eles que o seguinte, que o seu dedo mindinho é mais grosso que a coxa do seu pai. Fala que seu pai afligiu ele com chicote e você vai usar os escorpiões, que era um chicote com um pedaço de metal na ponta. Fala que você vai tocar o terror, você não vai amansar. Quando o povo, representantes do povo, voltaram e Roboão dá essa resposta, rachou. Aí o reino dividiu. Aí dividiu o reino. É aqui que você vai entender que começa uma... Por muito tempo eu não entendia, por muito tempo era confuso na minha cabeça, mas depois que veio a luz, e eu quero passar esse conhecimento para você, aí dividiu o reino. Dividiu o reino, o povo falou assim, nós não temos mais nenhuma participação com Davi, nós não temos mais nada com a herança de Davi, então vão seguir Roboão 10 tribos, e vão ficar com, Jeroboão 10 tribos, e Roboão 2 tribos, e vai haver uma ruptura. Aí termina o período do Reino Unido, tá? Deixa eu fazer outro desenho aqui. Vai terminar o período do Reino Unido e vem a ruptura. Aqui o Mar Mediterrâneo e aqui Israel, né? Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Vai romper. Essa ruptura ficou assim, ao norte e sul. Ao norte fica o estado de Israel. Israel, capital, Samaria. Ao sul fica Judá. Capital, Jerusalém. Então, nessa ruptura, eles deixam de ser o Reino Unido e agora passa a ser reino dividido. Essa ruptura, ok? Aqui nós vamos vão passar por esse tempo, e aí você agora com essa informação, você vai ficar sabedor, conhecedor do segundo livro de Reis, que vem aquele tanto livro Reis, e aconteceu que o rei tal reinou em Judá, e o rei de Israel em Samaria era o outro rei. Então, exemplo, reinou Asa em Judá, e em Israel era Nadab, ou então era Acabe de Israel.
E aí, às vezes, esses reis, para lutar contra o inimigo em comum, eles se aliançavam. Eles faziam aliança entre si para se ajudar, mas eles estavam divididos. Acontece que no Reino Norte, Israel, vão passar por lá 19 reis. Nenhum foi bom. 19 reis, foram 9 dinastias, se eu não me engano, foram 19 dinastias, e acontece que nenhum foi bom, tá? No Reino Sul tiveram 20 reis, apenas 8 foram bons, apenas 8 reis aqui no Reino Sul. Pensa-se e atribui-se ao fato desses 8 reis do Reino Sul terem temido o Senhor, buscado uma vida mais certinha, que o castigo que veio para o Reino Sul foi diferente para o Reino Norte. 19 reis. E o que aconteceu com o Reino Norte? Porque aí começou uma conspiração após conspiração. Tá? Começou o Reino Norte, ele vai durar um período de 250 anos. Dura o Reino Norte. O Reino Sul dura um período de 390 anos. Então o Reino Sul perdurou mais. O Reino Norte logo foi extinto. No ano 721 a.C., veio a Síria. A Síria pegou Israel e espalhou por toda a parte de outros reinos que a Síria havia conquistado. Então pegou Israel, pegava as famílias, pegava o pai, a mãe, os filhos, não mandava junto não. Pegava o pai e mandava para uma região, pegava a mãe e mandava para outra região, pegava os filhos e mandava para outra região. Então eles usaram essa estratégia de dissolver. A Síria dissolveu as famílias do Reino Norte, e ao mesmo tempo que eles mandavam pessoas para outros reinos, eles traziam pessoas dos outros reinos conquistados, justamente para não criar o laço, não ter laço familiar. Por isso que no Reino Norte, tempos depois, o Reino Norte, Samaria, ou depois no Novo Testamento vai aparecer a questão do samaritano, que é curioso, nós vamos falar quando é que surgiu os samaritanos. Então, aqui virou uma miscigenação, porque quem vinha de um reino diferente vinha com seus arquétipos, vinha com a sua religião, vinha com a sua ideia de Deus, vinha com a sua ideia de culto. E não havia uma proibição, né? Aqui só vai adorar tal Deus. Não, era livre. Então as pessoas vinham com sua bagagem cultural e religiosa. E aí no Reino Sul acaba tendo essa miscelânea, esse tanto de coisa misturada, né? Então, aqui no Reino Norte começou com Jeroboão, teve 9 dinastias, né? Passaram dinastias, e no Reino Sul apenas uma, que foi a de Davi, né? A única dinastia de Davi. O que eu preciso passar para você entendeu agora o pano de fundo, que a partir do capítulo 11 do primeiro livro de Reis vem a divisão, e os reinos são diferentes, uma disputa de poder muito grande. Quanto mais disputa de poder há numa região ou num reino, mais ele enfraquece, menos união, então mais vulnerabilidade. No Reino Sul ele vai perdurar mais 390 anos, porque é uma única dinastia. E aqui no Reino Sul um matava o outro também. Eles vão manifestar as piores sombras deles. Eles vão manifestar seus piores comportamentos, tanto no Reino Norte como no Reino Sul. Tá? E está registrado aí na Bíblia. Tá bom? O que aconteceu aqui no Reino Norte? Quando Jeroboão subiu ao poder, o templo, o lugar de adoração, era em Jerusalém, né? Então, Roboão
filho de Davi, tinha a esperança de que, depois que ele fez o que fez, dele conquistar novamente o povo. Ele queria conquistar novamente fugiu a palavra, mas tá bom. A simpatia, ele queria conquistar novamente a simpatia do povo. E ele mandou um emissário no Reino Norte e eles mataram o cara. Mataram o emissário de paz. O Jeroboão pensou assim, se eu não tomar nenhuma providência, o que vai acontecer? Esse povo vai descer para Jerusalém, porque o aspecto religioso é muito forte. O aspecto religioso, o arquétipo religioso, a ideia do divino, do sagrado, da força sagrada, superpoderosa, que está pronta a socorrer o necessitado quando ele necessitar, quando ele precisar, é muito forte. Então, o Jeroboão, colocou 2 simulacros de novilho, ó meu boizinho bonito, né? Ao norte e ao sul, nas divisas, tá? E falou assim, esses são os deuses que vos tiraram do Egito. E eles começaram a oferecer o culto deles a esses simulacros, a esses deuses, por assim dizer. E segundo os especialistas, a fraqueza de Jeroboão foi aí que ele acaba se tornando, ele perdeu, ele ficou fraco, né? Então foi essa divisão que aconteceu no Reino Norte e no Reino Sul, tá? Espero ter te ajudado aí. Tem alguns detalhes que eu preciso passar para você, ok? Alguns detalhes ainda do Reino Norte. Nós vamos montar aqui juntos, montar aqui um aspecto. Reino Norte, Israel. Reino Sul, Judá. O Reino Norte é estabelecido a partir do primeiro livro de Reis, capítulo 12, procura lá na sua Bíblia, capítulo 12, do 16 ao 24. O reino de Israel, de Judá, no Reino Sul, primeiro livro de Reis, capítulo 12 também, tá bom? Do 21 ao 24. Então aqui estão as referências para você ler, ok? Reino de Israel, reino de Judá. No Reino Norte, Jeroboão, e no Reino Sul, Roboão. Reino Norte, 10 tribos. Reino Sul, 2 tribos, ok? Reino Norte, 19 reis, 20 reis no Reino Sul, ok? Quantos anos durou o reino de Israel? 250 anos. Quanto tempo durou o reino de Judá? 390 anos. Em qual ano que eles foram invadidos? No ano 721 a.C., a Síria invadiu o Reino Norte e espalhou os israelitas para tudo quanto foi lado. No ano 600 a.C., a Babilônia, Babi, entra no Reino Sul e leva os judeus para o cativeiro. Ok? Então esse é um pano de fundo que eu desejo passar para você na sua leitura, suas leituras, ok? A sua leitura, tá? E nós viemos até aqui no primeiro livro de Reis, e agora também entramos um pouquinho no segundo livro de Reis. Eu vou falar no próximo vídeo. Então, a sua leitura cronológica, ela vem se dando. 1 Samuel, 2 Samuel, você vai lendo nessa direção, ok? Vai lendo nessa direção. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Você vai encontrar 1 Crônicas
e segundo Crônicas. As Crônicas, né? O livro de 1 Crônicas, ele vai falar sobre Davi. Vai ser um editorial sobre Davi, ok? E o livro de 2 Crônicas é um editorial sobre os reis de Judá, ok? Então ele vai falar, no livro de 2 Crônicas você vai encontrar sobre os reis de Judá. E no 1 Crônicas sobre o rei de Davi. Então você vai poder conferir, é uma ideia de você conferir aqui nos livros de 1 Reis com 2 Crônicas. Você vai ver que a história repete, mas se você prestar atenção, vai ter sempre um ponto aumentado. Isso aqui eu tenho que ser sincero com você. Tá? Eu falei que eu ia falar assim de uma forma clara. Se você pegar lá, pega por exemplo a consagração do templo de Salomão, logo nos primeiros capítulos, quando, acho que a partir do 6, 5º capítulo, quando ele faz a consagração, e confere com a consagração do templo de Salomão, no 2º livro de Crônicas. Você vai ver um texto que eles colocaram posteriormente, porque foi em data posterior que foi escrito, e diferente do 1º livro de Reis, diferente do que Jeremias escreveu, porque o autor foi Jeremias, o profeta Jeremias escreveu o 1º livro de Reis. Ok? Então tem algumas diferençazinhas que vale a pena você observar. E essas diferenças vão se apresentar, serem descobertas, percebidas pelos leitores mais meticulosos, pelos leitores que olham o texto. E eu desafio você e até te incentivo a fazer uma leitura da Bíblia, mas uma leitura mais meticulosa, porque quem sabe nadar e mergulhar descobre pérolas, quem não sabe nadar morre afogado, entendeu? Mais ou menos assim. Aqui, já vou passar para você aqui sobre alguns livros, livros de Salmos. O livro de Salmo, ele era o que aqueles homens, aquelas pessoas sentiam em relação a Deus. Por isso que ele está na categoria de livro poético. Então o livro de Salmos foi escrito por vários autores. Ele vai começar ali com o registro do ano 1000 antes de Cristo e vai até o ano 100, vai terminar no 100 depois de Cristo. Então são vários autores e vários salmos. Dos livros de Salmo, do Salmo Davi escreveu 73. Aí você vai encontrar nos livros poéticos, encontrando Provérbios, livro de Provérbios, que ele não está na nossa leitura cronológica, ele está fora, mas tem muita coisa legal ali, muita sabedoria. Livro de Cânticos de Salomão, que fala o amor no casamento. Então Salomão vai falar da sua relação com a sua amada. E Eclesiastes, né? Que vai falar sobre vaidade da vida. Atribui-se a Salomão, o pregador, né? O Coelete. Então os livros estão dispostos assim, tá? Quer saber como que eles pensavam, o que sentiam, onde viviam, o que comiam? Então esses livros aqui vão nos ajudar, ok? Esses são os livros que você pode consultar para você ter uma expansão na sua informação e ideia em relação ao texto. Eu vou falar no próximo vídeo, para a gente não ficar muito extenso com esse vídeo, que aí nós vamos chegar no 2º livro de Reis. No 2º livro de Reis, que foi um tempo antes do cativeiro babilônico, que vai ter um cativeiro aqui que vai durar 70 anos. Eles vão ser capturados e vão ser levados, os judeus vão para a Babilônia. E aqui, no próximo vídeo eu falo que até o 2º livro de Reis tinha o judaísmo raiz.
judaísmo raiz. E depois do cativeiro virá o judaísmo rabínico. Aí vai vir a reforma com Esdras e Neemias. Então virá muitas coisas mais no próximo vídeo, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Espero ter ajudado você. Te incentivo, te inspiro. A leitura do Antigo Testamento tem muita coisa, é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Dá para usufruir muita coisa aí. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui no canal. Que Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti, te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré esteja sobre sua vida, ilumine seus caminhos, seus passos, nesse tempo de pandemia. Guarde sua casa, guarde sua vida, sua saúde, tudo te vá bem. Se torne um ajudante, um colaborador desse canal. A minha ideia é passar esse conteúdo, você pode me ajudar. Você que me conhece, tem no Facebook, pode mandar uma mensagem, se você quiser estender a mão e ajudar para eu continuar com esses vídeos, trazendo mais conteúdos para você, desmistificando, tirando muitas coisas que estão empoeiradas, com a graça de Deus, poder te ajudar no conteúdo. Você pode colaborar comigo, tá bom? Só entrar em contato comigo, você que tem meu WhatsApp, você pode falar comigo ou pelo Facebook, Edemelson Félix, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo grande, fica com Deus, na presença de Deus. Um abraço, tchau.